querida, esse é o nosso querido Rio de Janeiro. Abraço a todos vocês que estão vendo a gente. Olha só o Jardim Botânico, quão lindo é, minha gente. Alô, Anderson Frade, alô, André Carlos Santos Rodrigues, que está assistindo a gente. Olha o Parque Lage, que maravilha, foi feito até filme aí. Pois é, tudo isso mostrando para você a beleza que é o Rio de Janeiro e a nossa esperança de que o Rio de Janeiro possa ser cada vez mais feliz, apesar das grandes dificuldades que está atravessando. É por isso que sempre na abertura do programa, a gente que ama o Rio divulga as coisas belas do Rio na expectativa de dias melhores. Abraço para o André Carlos Santos Rodrigues, que está vendo a gente. Alô para o Fabiati. Olha, este livro aqui, Como Vencer Quando Você Não É um Favorito, é um livro muito bom do Rubens Teixeira. Este outro livro aqui é de minha autoria, chamado Vida e Sucesso. Pois bem, você que está em sintonia conosco, esse é o galinho lá de Portugal que eu trouxe do Porto, né? E ali são 2 troféus que me foram dados pelo nosso querido amigo, professor Isaías Nascimento, presidente do Instituto Mais Memória. Alô, Marcelo Pugliese, abraço para você. Alô, Vera Lúcia Pereira de Carvalho. Alô, Marion Duarte. Pois é, estes 2 livros eu estarei sorteando amanhã. Ontem eu falei que era hoje, mas eu esqueci que hoje é quinta-feira. Então vai ser na sexta-feira, no final da semana. Continue você participando, porque vale a pena você participar. É isso aí. Então eu vou dizer para você agora por qual telefone, confesso a você que eu ainda não decorei, é novo o zap, é 965-828-828. 965, hoje é sexta? Hoje é sexta. Então, me corrigiu, muito bem corrigido, meu querido amigo Eros Mário, que daqui a pouco vai estar aqui. Hoje é sexta, então será hoje o sorteio. Tá vendo? Peraí, acorda, Fernando. Bem, olha, nós estamos aqui juntinho de vocês, então hoje será o sorteio. 2 de vocês que participarem pelo nosso zap, que é 965-828-828. Então, nós vamos sortear. E não há a possibilidade de nenhuma influência. É um computadorzinho que vai recebendo os nomes e ele então gira e escolhe aleatoriamente o nome, tá bom? Então, liga pra gente, mas escreve, não vale falar, escreve 965-828-828, tá certo? Muito bem. Eu queria recomendar para vocês, olha que coisa bonita, você vai ver no sentido aqui meio que contrário, mas olha só, não é bonito isso, hein? Está escrito Mundano. Sabe o que é o Mundano? É um espetáculo que vai ter, um espetáculo de bailado de uma grande bailarina brasileira e vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto no Teatro Angel Viana, no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, que fica ali pertinho do Extra, na rua, aliás, praticamente no mesmo terreno do Grande Extra, ali da Tijuca, na rua José Higino 115, na Tijuca, pegando ali, saltando o metrô do Uruguai, você fica, da rua Uruguai, você fica pertinho, né? E olha, nós teremos a Júlia Franca como a principal bailarina, direção e interpretação da Júlia Franca, dramaturgia da Bia Servino, produção executiva da Tayla Borges, né? E uma série de assessores. E a Júlia Franca, gente, ela tem um certificado de analista do movimento, um certificado estrangeiro chamado Certified Movement Analyst. Artista circense, bailarina contemporânea e educadora do movimento, e é pós-graduada em sistemas internacionais de dança. Portanto, algo muito bonito que vai ocorrer ali na rua José Higino, aqui pertinho, né? Aqui relativamente perto, a mais ou menos uns 2-3 quilômetros do Maracanã. Então, dia 18, 19 e 20 de agosto no Centro Cultural, não é? Vai acontecer sexta e sábado, hoje, portanto, às 20 horas e domingo às 18 horas. Então, não perca, porque vai ser um espetáculo muito bonito. Te mostro de novo o cartaz, aí você vai ver, né, uma imagem, não é, que ela é a menina
meio que de cabeça para baixo, naturalmente executando um passo de dança, ok? Então, isto colocado, isto posto, a gente vai fazer agora os nossos comentários da abertura do programa. Gente, que coisa terrível, na realidade. Eu vou até aqui, vou abaixar, eu ia pedir para a Samira, mas ela está cuidando lá do cafezinho do Eros, que já está chegando. Eu vou baixar que o som daqui da televisão grande, do telão, estava um pouco alto, e aí pode atrapalhar um pouco a conversa. Mas já que eu cheguei aqui, por que eu não cumprimento agora o meu querido amigo de tantas jornadas, o nosso querido Eros Mário? Bom dia, Eros! Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia a todos os ouvintes e os espectadores, né, do teu programa, que está dando um pé maravilhoso, fantástico. Tem muita gente ligando para mim e me cobrando a vinda aqui no teu programa, tá, Fernando? Que bom, eu fico muito feliz com isso. E quero agradecer muito a você por esse espaço, principalmente falando da minha futura pupila, que é a Júlia Franco. Júlia Franco. Tá aí, meu Deus, essa garota é de uma capacidade imensa, de uma formação cultural, assim, alto nível mesmo. E vai ser um grande espetáculo. Com certeza. Nós vamos falando daqui a pouco. E mandar um abraço, um beijo em todos da confraria. Hoje não vou poder estar presente, porque estou com a minha esposa acamada e tenho que dar uma cobertura, levá-la para fazer certos exames. E um beijo especial na doutora Rene, que tanto tem me apoiado nessa luta aí de dias que eu venho passando com a minha esposa. Viu, Rene? Perfeito. Você está aí na Bahia, curtindo aquela boa terrinha, mas um beijão no coração. Pois é, esse apito aí que nós vimos já é o Zap funcionando. Então, alô para Heitor Silva Sobrinho, daqui a pouco eu volto com o produtor cultural, nosso querido amigo Eros Mário. Alô, Adriana Varela, um abraço para você. Aqui, assim, é um programa despojado, é um programa feito em casa, como eu digo, e como eu sempre gostei. Ontem eu tive lá na audiência do nosso querido Jimmy Hall, as coisas estão caminhando, a audiência judicial contra aquela emissora que deve a ele, né, e a mim também, e na verdade os prognósticos foram relativamente bons. Mas então quero mandar um abraço para o Marlon Jordão Boscarino, que foi meu operador de tantos anos e continua lá, e também o nosso querido Garcia Duarte, que é uma figura muito talentosa, lutadora. Aliás, parabenizando o Garcia, porque nasceu o Arthur, né? Garcia, que já era pai de uma moça, já é pai de uma moça, e agora então ele naturalmente se tornou papai outra vez, né? E um garotinho muito lindo, a gente fica muito feliz com isso. Mas eu ia comentar, e é isso que eu queria comentar, porque não tem como fugir disso, essa situação do terrorismo mundial. Às vezes a gente sente-se mal aqui no Brasil, notadamente na cidade do Rio de Janeiro, tão linda e tão assolada pela violência, né? E que lamentavelmente faz vítimas, e principalmente no setor policial, onde quase 100 policiais já foram mortos desde o início do ano. Mas nós ainda não tivemos, e eu espero em Deus, né, e nas nossas autoridades, que não tenhamos essas ações terroristas que aconteceram na Espanha no dia de ontem, né? Eu me lembro, sabe, a questão a última vez que eu viajei para fora, foi a penúltima vez que eu fui para a Europa. Na verdade, eu fui a Madrid. De Madrid eu fui para o Porto, do Porto eu fui, por favor, Elson, pode abrir a porta, deve ser o doutor Reinaldo Veloso chegando. É que eles são tão delicados que quando a gente está falando, eles não apertam a campainha, bate a porta. Reinaldo Veloso chegando, Lili recepcionando, é uma festa. Mas voltando a este assunto, né? Vejam vocês, e eu me lembro, porque quando eu vou fazer, sabe se acontece, se eu não der um bifinho para ela, dá um bifinho para ela, Samira. Bom dia, minha amiga. Bom Tudo dia, bem? Fernando. Deixa eu falar um pouquinho contigo aí, porque senão, atenção, a cena do bife, por favor. Isso aí faz parte do show, olha lá.
Chantagem pura, tá vendo? Aqui é um bifinho. Ai, ai, ai. É, propina. Como é que é? Já falei com o Eros Mário, que é produtor cultural, e agora o doutor Reinaldo Veloso cumprimentando. Bom dia, doutor Reinaldo. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez pelo convite, uma satisfação sempre estar com vocês aqui. Pois é, o prazer é muito grande. Mas com uma recepção dessa, né? Não é? Opa, é verdade. O Cícero Munhoz, o doutor Cícero Munhoz está vendo a gente, que é nosso companheiro aqui de debates. Também o nosso queridíssimo Isaías Nascimento, que a gente aguarda para a semana que vem, hein, Isaías? Você faz falta. Carlos Augusto assistindo, Denise Guzmán Silva, meu pai está na Espanha, mas bem longe de onde aconteceu o atentado. Que bom, né, Denise? Pois é, mas eu falava aqui, Denise, que há 2 anos atrás, quando eu estive na Europa, né? Quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, tinha que dar um tempo para esperar o avião. E aí a gente foi tomar um café, uma coisa qualquer, porque é uma viagem muito longa, né? E eu estava tomando café lá e você observava no aeroporto de Madrid, que é enorme, provavelmente, se não é o maior, é um dos maiores do mundo, você observava aqueles militares em número de 4 andando com fuzis mesmo apontados para baixo, mas varrendo o hospital para lá e para cá. E já se dizia naquela época que era a prevenção ao terrorismo. Pois bem, quando nós pegamos o avião, fomos para Portugal. Em Portugal, tanto no Porto, quanto Lisboa, quanto Vila Nova de Gaia, nós presenciamos a maior tranquilidade possível. Não havia excesso de policiamento, nem policiamento ou exército aparente. E, na verdade, era super tranquilo, viajamos de trem, foi muito bom. Enfim, Portugal numa paz só. E ninguém esperava que tal acontecesse na Espanha. Eu me lembro que quando em Madrid, eu falei com a Samira, isso aí é exagero e tal. Porque, na verdade, as cidades emblemáticas da Europa são efetivamente Londres, né, e Paris, né? Muito bem, aí de Portugal nós fomos a Paris. Quando chegamos em Paris, olha, mas estava apinhado. Nós descemos no Hospital de Orly, no aeroporto, hospital não quero não, no aeroporto de Orly, e estava apinhado de soldados aí apontando com aqueles negócios para baixo, e fica lá para baixo, né? Aqueles fuzis e tal. E a justificativa era a mesma, que era a possibilidade ali sim real de haver ataques terroristas. Muito bem, o que aconteceu, né? A gente passou um tempo lá, depois voltamos e vimos algumas coisas que nos preocupavam. Por exemplo, no caso de Paris, uma grande massa de imigrantes, né? E esses imigrantes nem todos bem colocados. Então, na época que estive, há 2 anos atrás, o frio era muito intenso, né? Nós pegamos a 5 graus com sensação térmica de 0 grau, mas eu me lembro perfeitamente que com esse tempo todo você via nas ruas de Paris, ali por Montparnasse, enfim, você via mendigos ali, pessoas, moradores de rua. Quer dizer, então isso aí mostra de uma forma clara para mim o seguinte: a humanidade está tapando o sol com a peneira, não é? A gente imagina que de repente, claro que aqueles países, eles têm uma condição financeira muito melhor do que a nossa, não é? Eles têm uma distribuição de renda melhor também do que a nossa, mas não estão conseguindo evitar a migração de estrangeiros. E penso, na minha percepção, de que falta, na verdade, a preocupação para com o outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem conhece os Estados Unidos sabe daquilo que eu estou falando. É uma sociedade muito, muito interessante, muito evoluída do ponto de vista do dinheiro, né? Do ponto de vista de tratar bem os seus próprios cidadãos. Mas isso não é uma verdade plena. Se você for a New Orleans, você vai ver a pobreza comendo solta e, na realidade, as pessoas não divulgam. Os órgãos de imprensa. Eu tenho uma tese, eu acho que a imprensa norte-americana, assim como a imprensa europeia, ela não dá primeira página, a não ser quando é terrorismo, não tem saída. Mas crimes comuns, ela não promove muito, e penso eu que é
porque justamente países como a Alemanha, países como a França, que foi dominada pelos nazistas, países como os Estados Unidos, que além de ter tido uma guerra da secessão lá dentro, uma guerra que houve contra os escravocratas e os escravocratas contra aqueles que eram a favor da abolição da escravatura, e que durou, se não me falha a memória, 6 anos, né? E teve mortos de ambos os lados, né? E mortos aos milhares. E depois acontece o seguinte, não se divulga isso, mas toda a guerra que os Estados Unidos se mete, milhares de jovens são mandados, e algumas centenas, e pode ter atingido mais de, com certeza, milhares na época da Segunda Guerra Mundial, são mortos. Garotos de 19 anos, de 20 anos, que estão servindo a pátria, única e exclusivamente por servir a pátria, são obrigados a empunhar fuzil, metralhador e sair matando. Então isso, depois que passa uma situação dessa, as pessoas param para pensar. As pessoas imaginam, pensam os colegas jornalistas de lá, aconteceu uma atrocidade, ela vai lá, você pega no Washington Post, vai lá na 14ª página, você pega o Le Monde de Paris, você chega lá, vai lá na 43ª, agora, terrorismo não, terrorismo eles são obrigados a divulgar. Então essa diferença que se deu no mundo e que se dá no mundo, porque é evidente, a responsabilidade sempre será do mais rico. Né? Aquele que está na pobreza, aquele que está na dificuldade, aquele que não tem condições sequer de comprar remédio, ele aguarda daqueles que são mais abonados que possam desenvolver políticas no sentido de a eles privilegiar. E isso, lamentavelmente, não acontece no mundo. Pelo contrário, se você vê essa situação que houve agora lá na Catalunha, essa situação que de repente o sujeito é um maluco, mas é um maluco organizado do ponto de vista do terrorismo, lamentavelmente, né? É terrível a gente dizer uma coisa dessa, de que é um maluco organizado, né? Porque o cara, eles bolaram qual é o tipo de ataque que de repente é surpresa e que ninguém vai perceber. Pegar uma van e sair atropelando pessoas. Isso já aconteceu em Londres, na Bridge Tower, aconteceu agora lá na Catalunha, lá em Barcelona, que é a cidade mais emblemática da Espanha, uma cidade inclusive separatista, porque os bascos querem se separar da Espanha, não é de hoje, né? Tem até um governo autônomo, meio que, por enquanto, ainda agregado à Espanha, aguardam o dia. Aí prenderam Moussa Ousabir como responsável, o cara que dirigia, e mais 2. Esse Moussa Ousabir, com a idade dele, 17 anos. Então, quando a gente fala aqui que tem que haver penalidade para menores de 18 anos, que o Brasil poderia seguir, inclusive, o Código Penal dos Estados Unidos, que não tem essa de idade, não. Se for um menino de 8 anos e cometeu uma atrocidade e que, na verdade, fez um crime hediondo, ele vai ser condenado da mesma forma que os maiores. Então você vê, esse garoto, lamentavelmente, de 17 anos, terrorista de origem marroquina, ele não podia, pelas leis parisienses, ele não podia alugar um carro, não podia dirigir um carro. E ele usou o documento do irmão e acabou cometendo essas mortes todas aí. Foram 14 mortos, ainda agora acabaram de anunciar o 14º morto, e foram 100 feridos, dos quais muitos em estado de gravidade, o que lamentavelmente faz perceber de que possam haver mais mortos. E também houve uma outra tentativa na região de Màrius, também na Espanha, todos na Catalunha e um em Alcanar. Agora, em Màrius, que eles conseguiram prender os 4 terroristas, e houve escaramuça, mas ficou por isso mesmo. Agora imagine a situação, aí é muito interessante, porque eu fui aprender que Rambla é orla marítima no Peru. Quando estive em Lima, que me falaram, lá na Rambla. Então a Rambla, embora Lima, na verdade, seja banhado pelo Rio da Prata, tem lá uma orla, né?
Então, aí muita gente está anunciando na região de Rambla. Não é a região de Rambla. Rambla é a orla marítima. E onde tem a rua, e muito perfeitamente o espanhol chamou aquilo de Rambla, porque é o nome que se dá à orla marítima. Aliás, no espanhol, são duas palavras completamente diferentes para a gente, estranhas, né? Tem muita coisa próxima da gente. A Rambla é uma e a outra é Basura, né? Quando eu fui descobrir o que era Basura, eu falei, meu Deus do céu, mas Basura é lixo, né? Então são algumas palavras, porque nós viemos do mesmo viés, né? Você sabe que Portugal nasceu da dissidência com a Espanha, e Portugal falava uma linguagem diferente, né, do que a Espanha, mas a linha é a mesma, mas há certas palavrinhas que são inteiramente diferentes. E essa região de Barcelona é a mais sofisticada de Barcelona, é cheia de turismo, plena de turismo, é muito lindo, lojas para cá, lojas para lá, transemuntes para cima, transemuntes para baixo, e o cara mete ali o carro e atropela um monte de gente. O que faz a gente sentir que, lamentavelmente, neste mundo absolutamente injusto, na realidade não é só no Brasil que tem momentos tão difíceis e dificultosos. Porque quem é que pode esperar que numa cidade de primeiríssimo mundo como Barcelona, ou mesmo como Londres, ou mesmo como Paris, que você vai ser vítima das mais diversas tentativas de terrorismo? Aí dizem, outro dia, eu tenho um outro programa que eu estou pretendendo apresentar, já estou apresentando às segundas-feiras, chamado Espiritualismo. E quando eu falei outro dia no programa de Espiritualismo, de que, na verdade, nós todos devemos nos irmanar, que o grande prejuízo da humanidade são as tais fronteiras, são as tais percepções equivocadas de que eu estou melhor, você que se dane, não é? Isso seria, e penso será, e é o resultante de toda a injustiça do mundo. Aí alguém mandou lá um recado, dizendo, não, mas os islamitas a gente tem que acabar com eles, porque eles pensam em acabar com os cristãos. Gente, não é nada disso. Se você não leu o Alcorão, não fale bobagem. Dá uma olhada no Alcorão, porque eu já tive a oportunidade de ler. E eu já tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar, agora vai me fugir a memória, de um mestre islâmico, de um rabi islâmico, acho que é isso, rabi no sentido de senhor, e foi muito interessante na época que eu estava na Tupi. Então, na verdade, o Alcorão tem coisas, digamos assim, bastante exageradas, que a gente, evidentemente, deve entender que os tempos mudaram. Mas não há essa predisposição a matar cristãos, não. Aqueles que matam, na verdade, são os radicais, são aqueles que se apropriam indevidamente de uma religião, não é? Para usar o radicalismo. Agora, quem é que provocou isso, doutor? Volta no tempo, volta na idade, na época das guerras da Idade Média, e você vai ver que nós cristãos, invadimos os mouros, né, por causa de religião. Você vai ver que naquela época, os padres de então, muito mais atrasados do que os padres de hoje, abençoavam aquele que matasse o muçulmano. Dizia, não, se você matar, você vai para o céu. Então, quantas famílias foram desagregadas? Quantas famílias tiveram pessoas mortas? Então, esse ódio, ele se desenvolve daquela época para o dia de hoje. É a chamada lei da causa e do efeito. E a única forma de mudar isso, é claro, as potências têm que se precaver. A única forma de mudar isso é uma política social mais justa, não importa se é socialismo, se é capitalismo, o que for. Mas é haver uma melhor distribuição de educação e, obviamente, de renda, para que todos possam se sentir cidadãos do mundo. Enquanto isso não houver, lamentavelmente, a gente vai ficar chovendo no molhado. Lamentável. Bom, isto colocado, isto posto, eu queria dar um recado para você. Sempre que eu viajo, eu procuro trivago.com.br. Trivago.com.br é maravilhosa, vale a pena mesmo, vale a pena, porque é aquela história. Para que agência de viagem? Você vai pagar mais caro. Na Trivago, você tem, muito provavelmente, na maioria das vezes, você vai conseguir até quase 25% de desconto num quarto de hotel, seja onde for, seja no Brasil, seja no Catar, seja onde for. Então é muito importante isso. Por outro lado, eu quero também dizer para você que vai ter um trabalho muito bonito feito pelo meu filho, Marcelo Piuí, sexta, sábado e domingo em Niterói, que na realidade, a Rota Gourmet. Rota Gourmet é o seguinte, mais de 30 trucks
com hambúrguer, cachorro-quente, essa coisa toda que todo mundo gosta. E eles têm, a empresa do meu filho tem um palco, né, que é um palco bem maior do que a minha casa estúdio, com um telão e tudo, e você vai ter samba o tempo todo lá no Campo de São Bento. E o Campo de São Bento é maravilhoso, quem conhece Niterói sabe, fica em frente àquela igreja linda, toda branquinha, acho que é a igreja de Santana. E você sabe então, sexta, sábado e domingo, com cervejas as mais diversas, cervejas importadas. Então não perca mais uma edição do Rota Gourmet em Niterói. Além disso, eu queria também dizer da Hostel Icaraí. Se você for se hospedar, de repente, no fim de semana, fique no Hostel Icaraí. Lá está o Cristiano para atender você. Hostel Icaraí é no centro de Icaraí, é maravilhoso, tem suítes, tem piscina, tá bom? E custa muito menos do que um hotel. Maiores informações, hostelicaraí, @gmail.com, hostelicaraí@gmail.com. E por fim, espadascatana.com.br. Espadascatana.com.br, você vai ver as mais sofisticadas espadas forjadas sob o sol do Oriente. espadascatana.com.br. Ok? Minha gente querida, vamos à palavra amiga. Daqui a pouco tem a sala de visitas com os dois queridos convidados. Eros Mário, produtor cultural, dos mais importantes que eu conheço de muitos anos, desde a época que trabalhei na Rádio Globo. E o nosso querido Reinaldo Veloso, advogado dos melhores. Alô, Samira, que bom. Tudo bem? Tudo bom, e você? Prazer em vê-la mais uma vez. Aliás, o seu ouvinte Luciano Gomes, aquele da música, sim, ele pede para você mandar um alô para Pedrinópolis. Pedrinópolis. Alô, Pedrinópolis. Pedrinópolis. Alô, Luciano Gomes. Eu fico muito feliz com isso. O Luciano fez um trabalho tão lindo que eu repito todos os dias aqui na Prece de Caritas. Foi ele que montou graciosamente, e muito obrigado por isso. Alô, Pedrinópolis. Então, que bom. A todos os amigos de Pedrinópolis, em Minas, meu carinho, meu abraço. Samira, qual é o assunto do dia de hoje? Fernando, o internauta diz que há muito tempo ele não ouve falar em purgatório e pergunta se ele ainda existe. Eu imagino que sim, né? Na verdade, mas não o purgatório no sentido que a religião católica tem, eu vou chamar de umbral, tá bom? Agora, cada um chama aquilo que pode chamar, não é mesmo? Alguns, é engraçado que quando você, através do espiritismo, quando você doutrina espíritos, né, você percebe que alguns deles acham que o inferno existe. E é por isso que deu-se essa percepção meio que equivocada. Se você não acredita nada disso do que eu estou falando, não imagine que eu sou louco, não. Eu acredito, entende? Então nós podemos conviver plenamente. Então aquilo que a religião católica chama de inferno, nós espíritas chamamos de umbral. Ou seja, é uma região que lá você se coloca, depois da morte, evidentemente, por conta dos erros e das falhas cometidas, notadamente falhas graves. E aí, evidentemente, as pessoas que não têm consciência da existência de Deus e que não têm consciência da vida após a morte e que acham que tudo é mistificação, essas pessoas, e que eventualmente sejam más de caráter, essas pessoas se colocam nessa posição de sofrimento. Não necessariamente você é ateu que, de repente, é uma pessoa boa, de repente, é uma pessoa que faz o bem. Não é para você, não é para mim, é para aquelas pessoas que são muito negativas, que precisam uma reformulação, que precisam perceber a necessidade do amor para que elas possam então se desenvolver. E depois de um determinado tempo, mesmo aquelas que eventualmente dizem, não, o inferno existe sim, eu estou aqui para sempre, meu Deus, eu estou sofrendo, mesmo essas, depois de um determinado tempo, que pode durar anos ou mesmo séculos da nossa vida, essas pessoas voltam a progredir, ok? Sildinei Pelacini do Amaral, um abraço. Nilson Salles, um abraço para você. Um abraço também para todas as pessoas que estão em sintonia, meu advogado querido, doutor Luiz Alexandre, doutor Alexandre, perdão. E agora, gente, se eu achar, seria ótimo, né? Mas eu acho que eu vou achar assim. Vamos àquele momento da prece de Caritas. O segredo desse negócio do self-program é você não afobar. Quando você afoba, o negócio fica assim. Agora, tem computador, às vezes, que faz uma brincadeira com a gente, né? Esse computador aqui está travado, sabia? Agora não, agora destravou. Então vamos nós e depois, então, direto. Vamos todos rezar a prece de Caritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos aí aquilo que deveríamos ter. Quero agradecer ao Reinaldo Veloso. O Reinaldo salvou a pátria, porque realmente acontece o seguinte, o negócio tá vendo? Aquilo, essa não, agora não. Então, quando eu acionei o computador, ele estava travado. E aí eu destravei e esqueci de virar a imagem para mim. Aí o pessoal ficou olhando pura e simplesmente a televisão, né, Reinaldo? Aí o Reinaldo estava vendo aqui na tela maior e falou: Fernando, você não apertou o botão lá não? Agora eu quero mostrar uma coisa, Samira, por favor, mostra aí. É o seguinte, está vendo a gente nesse momento, o Arnaldo e Eros, um dos grandes produtores do rádio brasileiro, o Arnaldo Risenberg, que é judeu. E durante muitos anos o Arnaldo foi também meu produtor do Silvio Samper, e me fez uma gentileza, ele é judeu, e ele me deu, o Arnaldo, olha, você se lembra disso, Arnaldo? Está guardadinho, a Samira está mostrando aí, na verdade é o kippah, né? É aquele gorrozinho, se eu estiver errado, Reinaldo, você me corrige, que foi do bar mitzvah dele, e eu guardo com muito carinho isso, quer ver? Bota assim ao redor do seu ombro, Samira. Por favor, é como se fosse uma estola, é isso aí, quando a pessoa entra na sinagoga. É o meu carinho, o meu respeito, não só pelo Arnaldo Risenberg, como também por todas as religiões, e como não poderia deixar de ser para com o judaísmo. Olha assim, abre aqui, olha que coisa linda, isso aí me parece ser, o Arnaldo, você está vendo aí? Isso aí parece ser o Torá, ou parte do Torá e da Cabala. Que maravilha, né? Muito bonito, né? Eros, quer dizer que você volta e meia está fazendo shows, volta e meia está fazendo espetáculos, e você não para. Não pode parar, né, Fernando? Não posso parar de jeito nenhum. Do jeito que está nosso país, nós aposentados, se pararmos, acabou. Se parar, acabou. É como botar gasolina no carro, ou no supermercado, a gente já vai com dificuldade mesmo com isso tudo, né? Agora,
Estou mais em estúdio agora, né, Fernando? Sim. Estou com grafite aí, com um novo projeto também. Nós estamos relançando o CD deles dos anos 80 com a complementação dos Beatles, né? Aquele show que você viu, participou. Certo. Nós tivemos a honra de recebê-lo, né? A honra foi minha, viu? Um show maravilhoso, viu? Um show muito bonito. Impressionante. Né? Eles Grafite cantando Beatles. Eles hoje não vão estar mais caracterizados, vão tocar as músicas dos Beatles para lembrar o Mamma Maria, o sucesso deles antigo e de todas as bandas também, né? Certo. Aí, Chico Dong, essa promoção é gratuita. Isso. E vem mais aqui também, Fernando, para falar do Mundano. Vai ser um espetáculo genial. De dança da Júlia. Da Júlia Franco. Júlia Franco. Júlia Franco. Franca. Júlia Franca está aqui. Franca, perdão. Tá aqui. Aqui, né? olha só, agora você está vendo como é. Será realizado no dia de hoje, né? 18, 19, 20. Na Aqui perto, rua na José Zé Gino. Gino, me ajuda aqui Daqui. o teatro. É na rua Zé Gino. É fácil achar, é o lado extra. É o lado na Zé extra. Gino. É a melhor indicação. É uma edificação da prefeitura que tem grupos de dança lá maravilhosos. Que beleza, que beleza. E essa garota é um fenômeno, realmente. Eu já vi, já assisti e sei da performance dela. Ela tem prêmios internacionais de dança, né? Tem, conforme você viu fantástico, e anunciou aqui no... E soube que o ingresso está a R$20. São R$20 o ingresso dela, sabe? Às 8 horas da noite. Mas é um tremendo de um espetáculo de um artista muito capacitado, viu? beleza. Vale a pena. Maravilha. Vamos chegar lá, galera. Isso aí, Eros, é isso aí. Tá bom? Muito bem. Ele é advogado, gente, é presidente da comissão protetora dos animais, né? Da OAB. Né, o nosso querido doutor Reinaldo Veloso. Bom dia, Reinaldo. Você disse que tem uma primeira mão para a gente hoje no programa? Primeiro eu quero te agradecer mais uma vez. Imagine, eu que agradeço. Os ouvintes também que nos brindam com assistência, né? Sem eles a gente não existia. É verdade. Os programas não aconteciam. Nós estamos aproveitando essa oportunidade, Fernando, lançando aqui no teu programa e aproveitando a sua gama de amizades e as pessoas que sempre te prestigiam. Nós estamos lançando uma campanha aqui nesse teu programa, pela derrubada do veto do governador do estado, Luiz Fernando Pezão. Foi aprovado na Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais, um projeto de lei que acaba com o sofrimento dos animais nos testes com relação aos materiais de limpeza e cosméticos. Sim. Essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa e foi vetada integralmente pelo governador. Essa semana nós tivemos uma reunião grande lá na UAB, com a presença inclusive da querida juíza Rosana Navega, que é uma juíza vibrante na causa animal. Aqui eu rendo aqui as minhas homenagens, e muitos colegas também lá, colegas advogados, colegas consultores, biólogos, veterinários, enfim, médicos que também fazem parte da nossa comissão, da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, e nós estamos lançando um manifesto no sentido de solicitar que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ela derrube o veto do governador do estado e promulgue esta lei benéfica para os animais. A lei que proíbe que eles sejam utilizados em testes com materiais de cosméticos e material de limpeza. Até porque não tem garantia técnica nenhuma, não existe garantia técnica e filosófica, científica nenhuma de que você testando numa estrutura de um coelho, de um rato, não vai fazer mal ao ser humano. Isso é um grado, uma mentira, é uma inverdade, e esses laboratórios que fazem esses testes de materiais de cosméticos e de limpeza são verdadeiras usinas de sofrimento. Então nós aproveitamos aqui o teu programa, Fernando, para lançarmos a partir de hoje a campanha Não ao Veto do governador Luiz Fernando Pezão, do governo do estado. Queremos que os animais não sofram mais nos testes com materiais de cosméticos e de limpeza. São testes desnecessários que só fazem com que milhares de animais sofram todos os meses. A gente espera o engajamento
da população, a gente espera o apoio de você que está nos assistindo. Qualquer tipo de comunicação que você possa fazer, qualquer meio de comunicação, nos procure. O nosso e-mail é cpda, C de comissão, P de proteção, D de defesa e A de animal, cpda.oab@gmail.com. Ou então lá no Facebook, né, Reinaldo Veloso, é Reinaldo com Y, Veloso com 2 L's, a gente conversa no inbox. Por favor, nos ajude a derrubar esse veto que deve ser votado nos próximos dias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito bem. Aliás, outro dia eu estive passeando lá pelo seu Facebook, né? E tem uma série de vídeos muito interessantes. As pessoas que quiserem conhecer o trabalho, né, desenvolvido não só pela comissão, assim como o Reinaldo Veloso. Reinaldo, por favor, repita aí o endereço. A gente tem o nosso canal do YouTube, né? Basta entrar no YouTube, digitar Reinaldo com Y. Também o Veloso. Face, né? Mas no YouTube, no Face também. YouTube é mais Reinaldo fácil. Veloso, no YouTube ou no Facebook, a gente tem ali mais de 140 vídeos, né, das ações feitas zoológico, a libertação dos cavalos de Paquetá, Suípa, enfim. E vamos ter agora também uma quantidade grande de vídeos com relação ao que eu acabei de colocar, que é a derrubada do veto para acabar com a crueldade nos animais, nas pesquisas para cosméticos e limpeza. Entendo. Eros, deixa eu te dizer, como é que está o movimento hoje de shows com essa onda de violência aqui do Rio de Janeiro? Afetou, digamos, o público? Afetou demais. Eu estou completamente aqui com o doutor. Aliás, eu também estou, com certeza. O projeto dele. Eu só faço uma pergunta: será que esse homem que comanda esse Estado não consegue fazer nada de bom para o nosso povo, não? Até os animais ele maltrata. Eu acho que ele merecia ser maltratado. É verdade, você me permite interromper? Pois não. Eu te agradeço a solidariedade, a sua, do programa, do Fernando, da Samira. Nós temos uma oportunidade única no Rio de Janeiro de acabar com o sofrimento dos animais nesses testes malditos de cosméticos e de material de limpeza. É um absurdo isso. E não pode um governador do Estado falar para uma comunidade inteira equivocadamente. O veto foi dado, agora cabe aos deputados. Os deputados estaduais têm uma missão muito forte, que é derrubar o veto e promulgar a lei. Então nós temos uma oportunidade única para sermos exemplo para o Brasil. A Europa toda já acabou com isso, os Estados Unidos já acabou com isso, outros países já acabaram com isso, chegaram à conclusão que não... Usando os bichinhos para cobaia, né? São testes inúteis. Você vai acreditar que um produto que seja testado num coelho, num camundongo, não vai te fazer mal? Que vai te dar garantias, 100% de garantias absolutas, de que você não vai ter problema? Às vezes nós temos, você toma um remédio e um irmão teu, você não tem problema, teu irmão tem com remédio. É verdade. Metabolicamente nós somos diferentes. Nós somos diferentes dentro de casa, que fará a diferença entre espécies. Então nós estamos com uma preocupação muito grande. Nós queremos derrubar esse veto. Cada pessoa que nos ajude, é você que tem um conhecimento muito grande, você, Fernando, nós pedimos isso em nome dos animais, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, porque essa lei é Rio de Janeiro, mas pode resplandecer no Brasil inteiro, que a Assembleia Legislativa, que os deputados vetem esse projeto e automaticamente o promulguem do jeito que ele foi concebido. Com certeza. Todo apoio. Te agradeço muito. Não é isso mesmo. Não nada. Mas aí você dizia dos espetáculos, né? Fernando, hoje está muito perigoso, sabe? Até nós, né, que formatamos aquele quadro todo dia da cultura, até nós que somos cascudos, né? Cascudo, de chegar cedo no clube e ser obrigado numa casa de espetáculo e sairmos com o dia clareando, porque às vezes nem no final de madrugada não dá para sair. Porque você tem medo dessa cidade. A garotada hoje está indo doutor Pezão só sai de manhã. Você sai e não sabe se volta. Entendeu? Você sai e não sabe se volta. Então isso é altamente prejudicial ao mundo artístico, como para qualquer trabalhador que trabalha dentro desse horário. Essa cidade está impossível. A pergunta que não quer calar, que é aproveitar, porque pouca gente, não sei se sabe, mas o Eros rodou esse Brasil há mais de 40 anos, né? Com os mais importantes artistas, né? Qual foi o mais difícil e qual o fato pitoresco que você podia levar para a gente? Eu não digo mais era o anjo de guarda desses artistas. Eu não digo mais difícil, mas o mais engraçado até, que era o Raul Seixas, né? Sei. Raul era assim uma pessoa... Era uma figura, né? Tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu lembro uma vez que nós fomos gravar o Fantástico, em que todos queriam, no tempo do Edivalesco na TV Globo, nós trabalhávamos junto lá, e nós saímos para fazer uma externa aqui na Praça...
Oh, meu Deus, na Cinelândia, no metrô, de madrugada. Certo. E o Raul, nesse tempo, já queria. O Itamar de Freitas, que era o diretor-geral do Fantástico, falava, mas, Eros, me diga uma coisa. Ele quer em preto e branco o Fantástico dele. Ele, na Som Livre, nós tínhamos reuniões. E ele, não, eu quero a capa do meu disco todo em preto e branco. Eram LPs, né, os bolachões. Eu quero tudo em preto e branco e quero o meu vídeo em preto e branco. Que isso? O vídeo, na época em que todos queriam aquela tecnologia cor, né? colorida, que o Ed Valente fazia isso, ele, o Zé Mário, da melhor qualidade dentro da TV Globo, e nós, tudo bem, vai ser em preto e branco, que foi feito em preto e branco. Olha só. Quando ele ouviu, nós estávamos gravando o Fantástico, não sei qual foi o sacana lá, que me perdoe a expressão, de Raul, estão fazendo isso, mas esse vídeo vai ser colorido, vai ao Fantástico colorido. Pô, isso antes disso tudo acontecer, ele está sentado na plataforma, tem a equipe toda de gravação, e o falecido Vasco, ele estava com fome, eu falei, pô, Vasco, compra lá uma coisa lá fora pra ele comer, tudo bem, que ele está com fome aí. Achou um pernil desse tamanho, trouxe para ser cortado. Raul pegou o pernil, botou na boca e não deu para ninguém, cara. Ficou sozinho? Abriu, aí puseram lá as caixas de som, que antigamente era gravado assim, tocava a música e saía. Ele entrava numa porta do metrô e saia na outra e dizia, vocês não vão me sacanear não, eu quero meu vídeo em preto e branco, se for colorido não vai pro ar não. Isso foi uma coisa foi sensacional. Engraçado, né? Até convencer o Raul foi terrível, mas ele fez. Ele fez e... A Márcia Miranda diz, Marco Silva, hoje tem sim um almoço da confraria no Caçador. Valeu, Márcia, abraço para você. Você me lembrou uma época que eu fui o primeiro apresentador do telejornal do Silvio Santos, na TVS sim. E depois no SBT. Né? Quando se transformou em SBT, a gente fazia o Noticiário com o saudoso Correia de Araújo. Ali daqui a pouco mais, do Correia de Araújo, essa turma toda. E eu me lembro, meus meninos eram pequenininhos, né? Hoje são adultos e tal, e eu os levei ao estúdio uma vez, porque eles adoravam o Bozo, né? E o Bozo, na verdade, era o ator Charles Miara, né? Que é meu amigo até hoje, há muitos anos que eu não vejo. E outro dia estavam eles, grandões aqui, adultos e tal, e apareceu o Charles Miara num outro papel, que não o Bozo, numa novela, já cinquentão, essa coisa toda e tal. E eu, assim, sem pensar direito, falei, e o Serginho, tá vendo? Esse é o Bozo, esse aí que você sentou no colo. Aí os meninos, sentou no colo dele. São coisas que a gente fala sem pensar, né? Mas outro dia também fora as ratas que a gente dá. Você teve alguma gafe que deu na vida, Reinaldo, que você se lembre? Não lembro assim, juro pra você, não, né? De surpresa, não lembro. Com certeza deve ter tido aquelas coisas que a gente fica sem. Você era. Eu tive várias. Mas cita uma, por favor. Eu chamava, naquele tempo da Rádio Nacional, né? Eu chamava o Roberto Lozan de Sobral, que era o diretor da FM Nacional. De Roberto. Né? E o Lozan, né? Roberto Lozan. Chamava ele de Sobral, o outro eu chamava de Lozan, e no ar nós confundimos muitas coisas, né, cara? E várias vezes, né, Fernando, o tempo que você era da Rádio Mundial, da Rádio Globo. Então, se eu colocar o raciocínio... É que já estou ficando coroa, então nosso raciocínio é mais lento. Né, a Samira é editora da Globo por 15 anos ali, né? Deve ter histórias também fantásticas ali. A história mais importante dela foi na época da Globo, e foi o trabalho de 1 ano na cobertura da Guerra do Golfo, na JB, na Jornal do Brasil. Mas segundo você... A empreitada dela mais importante foi ter te conquistado lá dentro da rádio. Que honra, hein? Não estou com essa bola toda, não, mas o grande público está conhecendo como é que foi o Eros, né? Foi. Levantou o ego, né? Foi. Você falou Guerra do Golfo aí, o Fernando, no início do programa, se me permite, estava falando nesse atentado ali Triste, né? Mas lá no Brasil nós estamos em guerra permanente. Também. Você está dizendo que realmente eu tenho notado isso, muitos restaurantes fechados, casas de show diminuíram. Até shoppings estão assaltados. Shoppings. Impressionante, né? Outro dia eu fui comprar um celular, esse que para botar no Zap, só para Zap, né?
Então eu estava numa loja lá, não vou nem falar porque pega mal, e havia uma outra loja de celular, e eu estou comprando o meu e tal. Aí chegou uma senhora e falou, cadê os celulares daqui e tal? Não, estão todos guardados no cofre. Pô, mas não é para ser exposto? Não, que acabou de ser assaltado a loja ao lado. É uma loucura. Agora a nova versão, eles, em vez de assaltar banco, tem que trocar tiroteio com os policiais, né, com os vigilantes, eles preferem assaltar uma loja de celular, que rouba ali uns 30 celulares, e tem mercado, fazem a férias, né? E tem mercado. 30 celulares, R$1.000 cada um, 30 mil rápido ali, né? Pegaram há pouco tempo aqui uma quadrilha que vinha assaltando de Copacabana, 2 motoqueiros, assaltaram, roubaram tantos celulares lá numa grande loja de Copacabana e vieram roubar aqui nessas penas, mas aqui eles se deram mal, que a polícia rendeu. Pegou. Aliás, vamos elogiar o trabalho da polícia, que muitas vezes é trabalho, criticado, mas até sem receber, né? Imagine você saber que você é alvo, né? O cara hoje que é PM, ele é alvo dessa bandidagem. Tem que haver uma solução rápida, né? E a população tem que entender que o policial militar também tem família. É lógico. O pessoal parece óbvio isso, parece óbvio, mas nem as pessoas... Mas nem sempre a pessoa raciocina. Eles têm que voltar para casa, são as esposas, as mães ficam esperando esses profissionais voltarem para casa. Olha, nós temos inclusive uma parceria com a Polícia Civil, com o curso de Direitos dos Animais, vamos impetrar agora uma na Polícia Militar também. São altos profissionais. Todo mundo tem problema em toda a profissão. Inclusive na minha também tem. Na minha. Agora, essa corporação, a sociedade tem que deixar de ser hipócrita e tem que acreditar mais na Polícia Militar. Porque se a Polícia Militar parar, fica pior ainda. Você, como advogado de renome, você não acha que deveria haver digamos assim, no Código Penal, leis mais severas punindo a quem matasse policial? Porque nos Estados Unidos está prisão perpétua se matar o policial. Nós temos que ter dois viés. Tem um viés da educação. O nosso povo é carente de educação, você precisa ter muita educação, orientar, conscientizar, não tem dúvida. A prisão isoladamente não resolve. Mas você tem que ter um aparato punitivo, um esquema punitivo, que faça a lei ser respeitada, que faça o policial ser respeitado. Né? Você cansa de ver vídeos no YouTube, as pessoas se atracando com o policial. Vai fazer isso lá fora. O cara dá 2 passos atrás e um tiro na perna para mobilizar. Então tem que respeitar o policial. Agora, paralelamente, tem aquela velha história que a gente discute sempre, que tem oportunidade de participar. Tem que parar roubalheiro no país. O tem que parar, tem que ser feito. Isso na educação. Uma pergunta para vocês dois. Né? Ontem eu tive o Jimmy Hall aqui, que ele fez uma sugestão radical, mas uma sugestão que pelo menos merece ser considerada. Dizendo assim, olha, vai haver votação, digamos, ano que vem, né? Não vote ninguém que tem mandato. Ele está certo, porque só assim eles não vão continuar, eles são obrigados a sair, ter novas eleições e mudar aquele Congresso Nacional. Os caras agora querem 3 bilhões, 600 milhões para se autoeleger. Uma situação dessa é uma pouca vergonha. Para mim, são piores do que os bandidos que estão aqui. São eles. Eles são únicos responsáveis pelo que está acontecendo em nosso país. Entendeu? São eles. E agora, me prender é fácil. O rombo aumentar de 139 bilhões para 159. Quem deu esse rombo fomos nós? Foram eles mesmos. O que acontece agora? Vai chegando as eleições, que vão ser em outubro de 2018, e velhas caras conhecidas começam a aparecer. No programa de televisão, coluna em jornal. Ontem apareceu um aí. Os caras ficam subindo 3 anos. Vai faltando quase um ano para a próxima campanha, eles vêm, fazem um monte de ações positivas, participam em programa de debate. E é preciso também que a juventude, principalmente aqueles, né, que eu chamo, que vão começar a votar. Estão chegando agora. Tenham em mente que essa história de esquerda e direita é mais para enganar e garantir. Isso é claro. Hoje você tem o honesto e o desonesto. O digno e o indigno. Essa história, a esquerda não deu certo, nem na União Soviética. Que esquerda? Acabou o muro de Berlim, acabou tudo. E muito menos a direita, porque a direita tem a ideia de... Também não. Acabou. Então essa história você tem que ver isso hoje. É balela. O que no meu entendimento, o nosso eleitor tem que ficar atento para outubro de 2018. Se a pessoa é honesta, se a pessoa é digna, botar lá o DVD da vida da pessoa, olhar lá atrás, desde quanto tempo a pessoa vem fazendo bem. Não é discurso barato, é blá, 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 que tá cheio de gente legal. Não é o legal. Na hora de pedir voto, fez leis,
quem já participou, que o grande problema do povo brasileiro, principalmente na causa animal, é a amnésia no dia da eleição. Tem amnésia e voto errado. Depois 4 anos reclamando. Então, outubro de 2018 vem aí. Nós vamos ter eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República. Então é importante que a população fique atenta, porque em outubro de 2018, quem votar errado vai sofrer muito. Aqueles que amam os animais, à medida que votem errado, vão ser cúmplices dos sofrimentos. E aqueles que estão em outros segmentos vão ser cúmplices desses segmentos do das falcatruas. Das falcatruas. Então é preciso, não é o que o cara fez há 6 meses atrás, é olhar a vida pregressa do cara, pesquisar honestidade, dignidade, se ele fez algum projeto, se não fez. Está cheio de gente aí com 20 anos de mandato, de esquerda ou de direita, que não tem um projeto aprovado, Fernando. Verdade. Mas chega agora na reta final da campanha, discursinho bonito. Eu já vi gente dizendo, nesse aí eu voto, esse é muito bacana. Não tem um projeto aprovado. Você sabe que tem educação. Você sabe, tem que ter educação. Você sabe que o político não entrou lá por golpe. Entrou lá por voto. Então 30% é culpa deles, 70% é o povo. Você sabe que tem até uma piada que ironiza, mas é real. Aquele político que em campanha chegou, ô fulano, como vai? Ronaldo, suponhamos, ô Ronaldo, como vai você? Né? E o seu pai, aquele homem maravilhoso, você está bem? Meu pai morreu, excelência. Morreu para você, filho ingrato, mas está vivo aqui no meu coração. Demagogia pura. É verdade, é o que a gente só vê. Então nós temos essa oportunidade, porque eles são sujeitos ao voto. A gente pode mudar esse quadro. Agora não pode ter amnésia. Votar porque ele conseguiu um emprego pro teu sobrinho, ou porque é bonito, ou porque é bonito, ou porque é elegante, é bonito, asfaltou a rua, ou é mulher de deputado, ou é mulher de não sei o quê. Gente, ou é primo, é filho. Então, a Câmara Municipal, por exemplo, teve uma mudança apenas de 30% na outra votação. Então, a população muda pouco. 70% são os mesmos. Está na hora de nós mudarmos isso. Tem que mudar. E eu concordo com o Jimmy Hall. É uma boa... Foi positivo, eu também achei... Eles estão usando isso aí, o Centrão. Para que o Centrão? É para esses come-dormem de sempre continuarem no poder e ficar livres das punições aqui fora. Mas enquanto eu também, por outro lado, eu vejo um juiz prender, eu vejo autoridades de cima soltar do Supremo, porque um cara condenado por estupro, condenado a 180 anos por estuprar várias mulheres. Dezenas de mulheres. O cara vai botar na rua casa, que a casa dele não deve ser uma cidade. Houve uma contra-ordem agora, ele vai voltar para a cadeia. Mas é um absurdo que tenham soltado. No Brasil tudo acontece. Você tem um ministro do Supremo mandando, libertando um acusado, e um ministro, em tese, de uma linha inferior, Supremo, mandando prender. Você tem, puxando aqui a discussão para o nosso lado, um Supremo dizendo que a vaquejada não se faz sem dor, ou seja, só se pratica a vaquejada com dor, e você tem uma Câmara Federal votando a vaquejada, introduzindo a vaquejada na Constituição Federal. O que acontece com a classe política? Eles estão ignorando hoje as redes sociais. Eles continuam se achando dono do país. Dono do país. E não vai ser isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles têm que ter vergonha na cara, deixar de roubar e não ficar se escondendo no hospital, achando que a Polícia Federal não vai no hospital atrás deles. Olha o que diz aqui, olha o que diz aí o doutor Cícero Munhoz, que todos nós conhecemos, dizendo: a política no Brasil está nas mãos de famílias de políticos profissionais. Pois é. E é uma realidade, infelizmente. O que está acontecendo? A pessoa do bem, você, eu, Fernando, a gente se afasta. Ninguém quer se candidatar, quer se meter nessa podridão. Mas é um equívoco. Porque na medida que as pessoas de bem não se envolvem em política, permitem ser comandadas pelas pessoas do mal. Então você que está me assistindo, a senhora, o senhor, seu filho, estimule os seus parentes também a serem candidatos, seus amigos, desde que sejam pessoas do bem. Senão vocês vão ser comandados pelo mal, pelo safado. O programa está tão bom que eu estou até estendendo um pouquinho aqui, né? E eu vou propor o seguinte tema. Gente, e o Rodrigo Bethlen, hein? Cara de super secretário, começou com César Maia, depois era o homem responsável pela ordem, e de repente agora tem que fazer depoimento da Polícia Federal sob acusação do Ministério Público de levar propina da FETransport. Quer dizer,
É o retrato dos nossos políticos, com raras exceções? Infelizmente. O que a gente está vendo foi como eu falei, eles estão ignorando o momento atual que nós estamos passando. As redes sociais, o Twitter, se não me engano, por exemplo, provocou uma revolução no Egito. Nós temos as redes sociais, a gente se comunica rápido. Você fala com um colega teu em qualquer ponto do mundo, do Brasil, você articular uma manifestação, uma situação, e os políticos ainda estão duvidando. Agora querer aprovar, como você colocou, quase 4 bilhões de reais. É uma vergonha. Partidário, é uma vergonha. Lista fechada em que você vota no partido. Vota no partido e elege os mesmos. E ele vai botar o nome dele primeiro, o segundo vai botar o filho, o terceiro vai botar a esposa. Quer dizer, nós não podemos aceitar isso calado. O Brasil está chegando aí numa situação de código de Hammurabi, cada um fazendo o que está escrito lá na tábua, replicando com as próprias mãos. Porque os políticos estão achando que são donos do país e eles têm que entender que não são. Donos do país é a sociedade, são as pessoas que pagam seus impostos, que têm seu dia a dia no país, enfim, as pessoas dignas. Então, na